Olá, minhas amadas irmãs. Que bom termos chegado à nossa quinta aula, aula 5, sobre esse tema Guerra de Reinos, a batalha pela sua mente. Eu creio que a cada passo que nós dermos, vai ficar mais claro a compreensão de como nós temos sido bombardeados por ideologias, por filosofias, por estruturas de pensamento que se levantam contra o conhecimento de Deus. E o que nós queremos é ter uma mente bíblica, uma mentalidade do reino que sabe, inclusive, discernir aquilo que é realmente uma estrutura do anticristo, um pensamento do anticristo, uma mentalidade do anticristo. E qual é a mentalidade do reino? Que a gente seja capaz, no final dessa jornada, de levantar os nossos escudos e de maneira radical nos posicionarmos contra esses ataques, contra essas ideologias. Amém? Então, nós vamos começar nossa aula de hoje, nossa aula de número 5, e o tema de hoje é cessacionismo. Porque muitos crentes não creem nos dons do Espírito. Então, quando a gente pensa nesse termo cessacionista, isso descreve um grupo de pessoas que acredita que os dons miraculosos do Espírito Santo cessaram. Eles não estão sendo mais conferidos, entregues à igreja desse tempo, mas eles cessaram com a morte do último apóstolo. Por quê? Porque os cessacionistas creem que os dons que foram concedidos no tempo dos apóstolos, na igreja primitiva, ele tinha um propósito de autenticar, de legitimar o papel de cada apóstolo naquela igreja. E aí, se a gente pensar assim, o que de fato os cessacionistas eles defendem, né, além da cessação desses dons, é que de forma alguma hoje existe profecia, ou dom de línguas, ou milagres e prodígios, né? Isso realmente é algo que para eles é bem claro, não existe mais, não é possível. Já os continuistas, eles acreditam que os dons ainda hoje são concedidos à Igreja de Jesus Cristo. Então, o Dr. Carson, que é um respeitado professor de Novo Testamento, ele acredita que durante toda a história da igreja há muitas evidências de que sim, que os dons foram concedidos, eles não pararam de ser conferidos à igreja de Jesus depois da morte dos apóstolos, como os cessacionistas acreditam. Mas ele fala que não, que na verdade há várias marcas, há vários sinais, há várias evidências ao longo da história da igreja de que os milagres continuaram a acontecer, que os dons continuaram a ser conferidos à igreja. Santo Agostinho, por exemplo, ele acreditou por um bom tempo que os dons miraculosos eles tinham sido retirados da igreja. Ele era um cessacionista, mas ele acabou vivenciando algo extraordinário, evidência após evidência de que os milagres estavam acontecendo debaixo do seu nariz, até que ele foi convencido, né, por todos esses sinais que o cercavam de que Deus ainda continua fazendo milagres e que sim, havia muitas evidências de que Deus ainda conferia dons miraculosos à sua igreja. E por isso que no livro A Cidade de Deus ele acabou se retratando, né, daquela defesa que ele tinha em relação à ausência dos dons e inclusive ele relata ali 70 milagres, né, que foram registrados na sua cidade de Hipona. Mas onde isso começou? Então nós temos aqui o doutor professor Benjamin Horfield. Ele foi um professor do seminário de Princeton nos anos de 1887 a 1921, e ele é quem popularizou esse argumento de que os dons do Espírito Santo haviam sido dados somente aos apóstolos. Então, esse foi o primeiro professor de teologia que começou a defender essa ideia de que os dons cessaram, que eles não são mais entregues à igreja atual e que eles estavam ali presentes na era apostólica, no período da igreja primitiva, porque eles precisavam se manifestar para evidenciar
a legitimidade desses apóstolos que eram os fundadores da igreja. E que, então, portanto, os dons cumpriam com o papel de evidenciar, de legitimar aquilo que esses homens estavam ensinando. Então, essa é a defesa desse professor de teologia, e ele diz, fica bem claro pelos registros do Novo Testamento, que os dons extraordinários não eram possessão comum de todos os cristãos, mas apenas dos apóstolos. Os dons faziam parte das credenciais dos apóstolos como agentes autorizados de Deus na fundação da igreja. Sua função confinava-se assim distintamente à igreja apostólica e passaram com os apóstolos. Então, o Warfield, ele acreditava nisso, que os dons tinham um papel, eles tinham uma proposta, eles tinham um objetivo claro. Sinais, maravilhas, prodígios, línguas, profecia, tudo isso cumpria com o objetivo de legitimar esses apóstolos nesse momento, né, realmente ali restrito, que é o momento da fundação da igreja cristã primitiva. E aí, é claro, que naquela ocasião, e inclusive era uma ocasião em que o liberalismo teológico estava crescendo, vocês se recordam do que a gente falou na última aula sobre esse entendimento de que o texto bíblico não deve ser interpretado de maneira literal, mas que muito das suas narrativas não passa de mitologia. Então, isso estava acontecendo em vários seminários. Os batistas independentes, eles acreditam que esse posicionamento do Dr. Warfield em relação ao cessacionismo dos dons tem a ver com uma influência que ele sofreu. Uma influência que ele sofreu do liberalismo e também do racionalismo alemão, já que esse professor de teologia foi se especializar na Europa, acabou ficando lá por um tempo, então por isso é que ele se posicionou como um opositor natural do sobrenaturalismo na igreja, que é essa ideia de crermos sim que a igreja ela vivencia manifestações do sobrenatural de Deus. E aí eu trago para vocês assim uma particularidade da vida desse teólogo, né? Ele se casou e assim que ele se casou com a Anne, eles foram para a Europa nesse período de estudos em que ele foi se especializar. E aí um evento aconteceu, foi no ano de 1876, mais ou menos. Eles passaram num momento de passeio por uma grande tempestade. E aí alguns autores trazem que essa tempestade causou realmente um trauma muito grande na vida da esposa do Dr. Warfield. Então, o que acontece? Ela ficou com sequelas dessa tempestade que ela vivenciou, e alguns dizem que ela realmente ficou com algum abatimento mental, outros dizem que ela realmente ficou inválida, acamada, paralisada. O que acontece, assim, o consenso que se chegaram a respeito da esposa desse teólogo é que muito no começo do seu casamento eles passaram por essa tragédia, né? Que é esse acidente, essa tempestade muito violenta. De alguma maneira ela sofreu algum trauma, pode ser emocional, a evidência é de que foi realmente algum trauma profundo ali que mexeu com a saúde mental dela. E essa mulher ficou debilitada ao longo de toda a sua vida e chegando na velhice até a ficar acamada nos últimos anos de vida, né? E portanto, eles não tiveram filhos, e esse pastor então teve que conviver com uma esposa muito fragilizada, com uma saúde muito fragilizada ao longo de praticamente todo o seu casamento. Não ver a cura numa situação como essa pode ser aquilo que, de certa forma, fomentou essa interpretação tão radical que o Dr. Warfield tem a respeito dos sinais sobrenaturais de Deus dentro da igreja, curas, prodígios, línguas, profecias. Ele creu que tudo isso deixou de existir.
Quem sabe, né, isso aqui é uma opinião minha, pessoal, quem sabe não foi porque ele não vivenciou dentro da sua própria casa um certo milagre em relação à sua esposa, né, que no final dos seus dias acabou ficando paralisada. Então, como aqui diz, né, o texto, Anne foi de alguma forma afetada por uma tempestade na Alemanha no ano de 1876 ou 77, e isso teve um efeito debilitante sobre ela, até que em meados da década de 1890, ela se tornou cada vez mais inválida e sem saída. Anne não ficou paralisada, não sabemos se foi atingida por um raio e não ficou absolutamente inválida, ou talvez em seus últimos anos. Mas o evento da tempestade foi traumático e, evidentemente, teve efeitos gradualmente debilitantes. E Orfield estava, obviamente, preocupado em estar perto e prover o bem para ela. Então, é um teólogo que dava aulas nesse seminário teológico de Princeton, mas ele se preocupava muito com a saúde da sua esposa e nunca experimentou uma manifestação sobrenatural do Senhor ali na sua própria casa. Então, esse teólogo se tornou o defensor do cessacionismo. Foi ele que acabou cunhando essa interpretação a respeito dos dons do Espírito Santo não atuarem mais na igreja atual. E aí, é claro, ele tem os seus discípulos. A gente pode citar, assim, uma pessoa que acaba sendo um defensor árduo do cessacionismo, que é o Dr. John MacArthur. Inclusive, ele realizou um congresso, uma conferência no ano de 2013, lá nos Estados Unidos, com o nome Fogo Estranho, onde ele chamou vários personagens importantíssimos da teologia, como R.C. Sproul e Steve Landson e outros, né, para se posicionarem e defenderem, argumentarem a respeito dessas manifestações sobrenaturais na Igreja de Cristo, que ele chama de fogo estranho. Ele não crê no dom de línguas, não crê na profecia, não crê em sinais. Então, tudo que acontece dentro dessas configurações, ele entende como algo falso, como um fogo estranho. Então, um outro livro que ele escreveu, né, Caos Carismático, ele diz o seguinte, que ele argumenta, né, que os sinais, maravilhas e milagres não eram fenômenos habituais, mesmo nos tempos bíblicos. Em vez disso, eles foram agrupados ou concentrados em momentos críticos de atividade reveladora na história redentora. Então, John MacArthur é um homem defensor declarado desse argumento. Então, o que ele diz nesse livro Caos Carismático? Ele diz que a maioria dos milagres bíblicos aconteceu em 3 períodos relativamente breves da história da igreja. Então, ele diz que um momento é no período de Moisés e Josué, um segundo momento no período de Elias e Eliseu, e no terceiro momento, na era de Cristo e dos apóstolos. Então, veja bem, o que John MacArthur crê é que houve 3 momentos na história da igreja, na história do cristianismo, abrangendo, claro, né, os patriarcas, a história do povo de Israel. Ele acredita que só em 3 ocasiões houve manifestação sobrenatural. Então, foi no tempo de Moisés e Josué, depois, no tempo de Elias e Eliseu, os profetas, né, da casa de Israel, e depois, só quando Jesus realmente esteve andando pela terra e, em seguida, através da vida dos seus apóstolos. Foram só essas 3 ocasiões. Então, John MacArthur, ele é enfático em defender que hoje não existe mais manifestações sobrenaturais na Igreja de Cristo, não existe mais profecia e não existe mais o dom de línguas. Ele descarta tudo isso. Então, John MacArthur ele é convicto em defender que os dons do Espírito Santo não estão mais em vigor sobre a igreja atual. Eu vou passar para vocês um videozinho agora de quando John MacArthur foi confrontado por um suposto profeta que o alertava sobre o seu pecado em relação
a defender, né, o cessacionismo, defender que realmente os dons não estão mais presentes na igreja hoje. Então, deem uma olhadinha nesse vídeo. Lord's Day to live stream. You have grieved the Holy Spirit of God. Your doctrine of cessation is an error. He has been grieved, John MacArthur. I've been sent here to tell you that. You're sharpening the sword and they're cutting each other. You don't believe in prophets. You're looking at one. God have mercy on you and teach you the truth. Your doctrine of cessation is an error, John MacArthur. It's an error. I have been sent to tell you it's an error. For the unbeliever, repent of your sin. The kingdom of heaven is close. You don't have time. Jesus Christ is coming back soon. God bless your people, Lord. Bless your people. Então, outros teólogos vão se posicionar e realmente questionar essa postura de John MacArthur. Sam Storms, por exemplo, ele diz que 2 fatores indicam que os fenômenos milagrosos não eram isolados e infrequentes, como John MacArthur, por exemplo, alega. O próprio profeta Jeremias declara: "Você fez sinais e maravilhas na terra do Egito e até o dia de hoje, em Israel e em toda a humanidade, e fizeste para ti um nome como neste dia." Está em Jeremias 32, 20. Então, esse texto nos alerta para o perigo de argumentar a partir do silêncio. Porque, por exemplo, só porque a Bíblia não narra, né, de forma contínua a expressão desses milagres, não significa que eles não aconteceram. O fato de que desde a época do Egito até o cativeiro são registrados menos casos de sinais e maravilhas, não significa que eles não tenham ocorrido. Jeremias insiste que sim. Pode-se comparar isso com o perigo de afirmar que Jesus não realizou um milagre em particular ou fez com qualquer grau de frequência simplesmente porque os evangelhos falharam em registrá-lo. João nos diz, por exemplo, explicitamente que Jesus realizou muitos outros sinais na presença dos discípulos que ele não incluiu em seu relato do evangelho. Está lá em João 20, 30. Bem como muitas outras coisas que Jesus fez que eram impossíveis de registrar em detalhes. João 21, 25. Então, o que o Sam Storms está nos alertando é assim, cuidado, só porque a Bíblia não relata, não significa que não aconteceu. Então, John MacArthur, ele traz para a gente essa questão de que houve 3 períodos da história bíblica em que Deus decidiu realizar milagres, sinais, e que o intervalo desses períodos, por causa de talvez a falta de narrativas que evidenciem esses sinais, então ele acaba tendo isso como algo plausível para crer que Deus não trabalhou nesse tempo. Mas, como a gente vê na própria fala de João, muitas coisas que o próprio Jesus fez não foram, de certa forma, escritas, deixadas ali, registradas, porque seria impossível registrar tantos feitos. Então, só porque houve um silêncio, não significa que houve a ausência da ação de Deus na história, né? Então, isso é só para contrapor o argumento de John MacArthur. Então, é isso que o Sam Storms usou aqui. E eu queria trazer para vocês um pouquinho da história desse pastor, professor Jack Dare. Ele era um professor, um pastor presbiteriano de uma igreja extremamente tradicional, com uma teologia bem resistente a qualquer manifestação do sobrenatural de Deus. Então, vocês imaginem que lá toda a liturgia era bem tradicional, bem histórica, né? Não existia dom de línguas, nem profecia, nem orações por enfermos, porque era uma igreja que não cria que Deus ainda agia dessa maneira. E ele teve uma experiência bem interessante, porque eles resolveram fazer um seminário na igreja dele, e a liderança insistiu com esse seminário, e eles resolveram convidar um psiquiatra, que é o Dr. White, e porque era um homem muito inteligente, brilhante, além de ter uma formação, né, bem interessante como psiquiatra, ele era cristão, então ele podia trazer ali orientações, informações acadêmicas e de saúde mental
muito útil para a igreja. Quando a igreja fez esse convite para esse Dr. White, ele resistiu num primeiro momento, porque a agenda dele estava cheia, até que o pastor Jack acabou entrando em contato com ele por telefone e ele atendeu ao pedido. Mas quando ele foi tratar, o pastor Jack foi tratar com o Dr. White sobre os detalhes do que ele ia pregar, né? Você vem para a minha igreja, mas vamos lá, o que você vai pregar? Havia uma sugestão por parte do Dr. White de falar sobre o reino de Deus. Até aí tudo bem, né? O pastor Jack não assustou, mas quando ele falou sobre as implicações desse reino manifesto e que uma das implicações é a cura de enfermos, esse pastor ficou bem assustado. Então, o pastor Jack reuniu a sua liderança e falou: olha, esse Dr. White que a gente queria convidar, ele acho que passou por umas mudanças, ele quer falar de um assunto que eu não sei se a gente está de acordo, né? Inclusive, deseja ter liberdade para fazer um apelo após as palestras para orar por pessoas que estejam enfermas. E assim, a liderança dele assustou, como ele assustou, mas eu não sei por quê, né? A gente sabe que existe realmente essa soberania de Deus, essa graça de Deus em insistir com a gente. Eles acabaram atendendo a todas as solicitações do Dr. White e eles fecharam esse evento, então. Quando o Dr. White está lá, ele fala, né, do reino de Deus e ele fala que esse reino, inclusive, né, manifesta essa libertação de uma maneira completa. Não é só o seu espírito que é salvo para uma eternidade, mas hoje o sangue de Cristo Jesus vertido na cruz, ele traz implicações para a sua saúde física também. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E o Dr. White termina aquela pregação chamando pessoas à frente que gostariam de receber uma oração. E para o espanto do pastor Jack, 1/3 da igreja foi lá. E ele viu pessoas extremamente educadas, com uma excelente formação, muitos membros da sua igreja com poder aquisitivo altíssimo, gente rica, se derramando na presença de Deus, pedindo oração, confessando pecados, né? Inclusive, teve uma senhora que foi lá, pediu para o pastor Jack, nesse momento, orar por ela, e ela falou: apesar de eu estar tanto tempo na igreja, eu tenho um problema sério com a depressão, eu não sei lidar com a frustração, eu vivo em torno de agradar as pessoas, de buscar a aprovação dos outros. Isso gera em mim um sofrimento muito grande. E o pastor Jack orou por ela, mas nada aconteceu. E ela não se convenceu daquilo, ela foi para a fila tentar ali receber a oração do Dr. White. E quando o Dr. White foi orar por ela, ele orou de uma outra maneira. Ele teve discernimento da sua condição. E ele começou a ministrar o amor do Senhor no coração daquela mulher. E ela ficou possessa. Manifestou um demônio. E o Dr. White expulsou. E para espanto do pastor Jack, ele falou: não acredito que a minha igreja tem demônio, que tem gente que está aqui sendo aconselhada e ministrada por mim há anos e que tem demônio. Então, isso realmente chacoalhou ele, mexeu com as entranhas. Ele pensou: puxa vida, será que todo esse tempo, né, eu estou deixando de lado algo tão importante do reino de Deus, como o discernimento espiritual, os dons do Espírito? E foi aí que o pastor, né, esse pastor, professor de teologia também, Jack Dare, começou uma jornada. Por isso que surgiu esse livro, Surpreendido pelo Poder do Espírito Santo. Então ele vai narrar toda essa jornada, onde ele foi descobrindo que realmente a Bíblia sempre deixou bem claro a existência contínua dos dons para a Igreja de Cristo, né? E aí ele vai defendendo isso nesse livro. Inclusive ele diz: olha, lá na carta que Paulo escreveu a Corinto, ele disse para aquela igreja que não lhes faltava qualquer dom, apesar da igreja estar realmente em uma situação espiritual complicadíssima. Era uma igreja que
Os crentes pareciam mais pertencer a uma seita do que a uma igreja, eles eram mundanos. Eles tinham problemas sérios de imoralidade que causava espanto até nos pagãos. Eles se embriagavam na ocasião da ceia do Senhor. E alguns deles ainda afirmavam que não havia ressurreição. Mas, apesar de tudo isso, Paulo deixou bem claro na sua carta que eles eram abençoados, né? Surpreendidos por esse favor do Senhor e manifestavam todos os dons estavam presentes nessa comunidade. E aí, essa igreja de Corinto, né? Deixa bem claro para a gente, né, que os dons do Espírito estavam ali em operação. Alguns estudiosos aventam a possibilidade de que 1 Coríntios 12 seja apenas um sumário dos dons concedidos àquela igreja, a igreja primitiva. Mas Paulo contradiz especificamente tal sugestão ao afirmar aos coríntios que nenhum dos dons espirituais lhes faltava. O dom da profecia também estava em pleno uso em Roma, em Tessalônica, em Éfeso e na Galácia. E os milagres eram comuns. E aí, quando a gente vai também para a igreja da Galácia, e ao escrever essa igreja, Paulo sabia que havia ali uma heresia se formando, sendo alimentada, né? A ponto dele escrever: eu estou admirado de que vocês estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo falou: agora que vocês estão aí aprendendo e absorvendo, não é o evangelho de Jesus, não é o que vocês receberam. Então, a seriedade da condição espiritual dos Gálatas é revelada nesta outra passagem, no qual Paulo indaga, né? Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ou seja, eu entreguei esse evangelho para vocês, Jesus crucificado. Agora eu quero saber quem é que convenceu vocês a abandonarem esse evangelho. Então, embora a igreja da Galácia estivesse prestes a deixar o evangelho, Paulo lhes aviva assim a memória. Pois aquele que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vocês, porventura, o faz pelas obras da lei ou da pregação? Então, aqui Paulo deixa bem claro que aconteciam nessa igreja, apesar da sua condição espiritual, manifestação de milagres. Então, a gente pode chegar a 3 conclusões com esses 2 exemplos que a gente buscou ali na igreja de Corinto e na igreja da Galácia. Que os abusos e até as impurezas, né, apresentados numa igreja, numa comunidade cristã, não descredenciam os dons distribuídos pelo Espírito Santo. Haja visto o que aconteceu em Corinto. Os erros doutrinários não invalidam os dons. Exemplo disso nós temos na igreja da Galácia. E os milagres nem confirmam e nem apoiam as doutrinas ou práticas, quer de igrejas, quer de indivíduos. Portanto, os sinais e maravilhas não ocorriam nas igrejas da Galácia. Os sinais e maravilhas que ocorriam nas igrejas da Galácia não sustentam ensinos heréticos ali ministrados. O mesmo a gente pode dizer de Corinto, porque só há uma mensagem que os milagres apoiam e confirmam, é a mensagem do Evangelho acerca da pessoa e da obra de Jesus Cristo. É importante, é interessante a gente perceber que apesar de Corinto estar com problemas seríssimos, Paulo não desincentivou a busca pelos dons, muito pelo contrário. Ele incentivou, apesar de todas aquelas situações imorais, bem comprometedoras acontecendo na igreja, ele incentivou a sua igreja a buscar os dons. E mesmo a igreja da Galácia, enfrentando uma questão até de heresia se formando no seu meio, Paulo também, de forma alguma, faz qualquer exortação àquela igreja para que deixe de buscar os dons ou deixe de praticar os dons do Espírito ali. Então, nós sabemos o seguinte, que os dons nunca foram desautorizados pelos apóstolos.
Hoje a gente percebe que muitos pastores têm um grande medo de que a sua igreja ela busque alguns dons, né? Quando o pastor não é cessacionista, e os dons mais temidos é o da profecia, é o de línguas, medo que no meio do culto algum irmãozinho comece a falar em línguas alto, medo que alguns comecem a profetizar e trazendo falsas profecias, expressando uma carnalidade. É um medo infundado? Não, não é um medo infundado, porque nós sabemos que há muitos exageros, que há aberrações, expressões complicadíssimas de carnalidade, porque a gente tem que entender que a igreja ela é composta, né, por pessoas. E aí, quando a pessoa ela entende, né, na sua imaturidade, que o dom de profecia pode fazer com que ela ganhe destaque ou que ela consiga manipular de uma maneira mais fácil, e ela não tiver uma supervisão de uma liderança, e ela não tiver uma orientação espiritual, ela pode muito bem ter uma atividade falsa, de uma falsa profecia dentro da igreja. Então, é claro que a grande preocupação de muitos pastores que evitam, né, exortar sua igreja pela busca dos dons e principalmente de profecia, teme esse tipo de desgaste na igreja. Mas o que Paulo deixa para nós aí como exemplo é que a gente não tem que evitar os dons. Os dons devem ser buscados, devem ser desenvolvidos. O que a gente tem que pensar é o quanto nós temos uma liderança madura e saudável para supervisionar, para orientar, para acompanhar o desenvolvimento desses dons, né? Então, mesmo aquele que fala em profecia, a sua profecia tem que ser exposta a uma examinação, a uma avaliação, né? Então, nós vemos alguns autores, como o John MacArthur, muitas vezes generalizar esse comportamento que muitas vezes são expressões de maturidade, são expressões de carnalidade, muitas vezes até expressões de aberrações acontecendo no meio da igreja em relação ao movimento mais pentecostal, ao movimento mais carismático, o carisma, os dons, essa manifestação mais das coisas espirituais, né, dos dons espirituais. Por que que há uma preocupação? Por que que há um receio? Justamente porque acontece, pode acontecer. As falsas manifestações, assim como o falso ensino, assim como o falso pastor, o falso profeta, o falso apóstolo, a igreja sempre vai estar exposta a esse tipo de coisa. E o que eu creio que nós temos que entender é o nosso papel, maduros, sabendo avaliar, sabendo corrigir, sabendo conduzir, para que tudo não seja comprometido por causa de um medo do falso, né? Então é isso que a gente precisa considerar quando a gente pensa nos dons, né? Na manifestação desses dons. Que em Lucas 10, 9, Jesus concede aos 72 discípulos, muito antes do Pentecostes, e ele concede a esses 72 discípulos que saiam em missão com o objetivo de curar os enfermos, expulsar os demônios. E aí no versículo 17, esses discípulos voltam regozijantes, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E aí Jesus de fato reconhece ter-lhes concedido tal autoridade. Então, esses homens vivenciaram isso, eles saíram, eles viram que no nome de Jesus esses demônios lhe obedeciam. Houve também o caso anônimo, né, de João ter dito: olha, mestre, nós vimos um homem que em teu nome ele expeliu demônios, mas ele não nos segue. E aí então, por causa disso, nós o proibimos. Aí Jesus falou: não o proíbam, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Então, esse foi o posicionamento de Jesus em relação a uma pessoa anônima que estava expulsando demônios em seu nome. Então, quando a gente olha para o livro de Atos, a gente descobre muitas passagens que mostram a evidência dos dons de línguas, né? Então, teve os 120 que estavam reunidos ali no dia de Pentecostes, em Atos 2. Tem os samaritanos,
que falam em línguas em Atos 8. Tem também Cornélio e os gentios que estavam com ele em Atos 10. Os discípulos em Éfeso, Atos 19. A respeito do dom profético, nós vemos lá no livro de Atos, Ágapo, depois os indivíduos em Atos 13, os profetas Judas e Silas, os discípulos em Tiro, os quais, movidos pelo Espírito Santo, recomendaram a Paulo que não fosse a Jerusalém, e as 4 filhas solteiras de Filipe, que profetizaram, também Ananias, em Atos 9. Então, há muitas evidências aqui, nessas passagens, de pessoas que estavam experimentando essas expressões dos dons, né? Dons de línguas, dom profético. Aí, esse autor, o Jack, ele vai trazer uma lista imensa para a gente de milagres que aconteceram desde Gênesis, relatados no livro de Gênesis, no livro de Juízes, de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, 1 Crônicas e 2 Crônicas, Esdras, Jó, Daniel, para refutar o argumento do John MacArthur de que só ocorreram milagres em 3 ocasiões específicas da história. Então, o que a gente vê aqui é realmente todo um argumento, né, desse professor e autor que acabou sendo convencido pelo Espírito Santo de Deus de que os dons não cessaram, ele desfrutou de muitas experiências, ele acabou indo pastorear depois a igreja Vineyard, e teve experiências profundas com o Senhor em relação à manifestação dos dons do Espírito, mas ele traz aqui uma lista enorme de manifestações sobrenaturais para contrapor o argumento de John MacArthur a respeito de que os dons, eles só ocorreram, essas manifestações sobrenaturais só ocorreram em 3 momentos da história, que é na ocasião de Moisés e Josué, Elias e Eliseu, e Cristo e os apóstolos. Então, ele deixa aqui uma lista muito grande. Eu não vou ler essa lista toda com vocês, mas eu deixei ela aqui porque quando eu enviar o PDF, se alguém quiser aprimorar os estudos, está aqui. Ou seja, a gente chega a uma seguinte conclusão. O reino de Deus, ele tem essa marca do sobrenatural. Em todos os momentos da história, nós vemos a mão, a marca de Deus, deixando as marcas do sobrenatural. Sempre, em toda a história, desde a criação até os nossos dias, Deus sempre agiu de maneira sobrenatural no meio do seu povo, até porque o reino, a eternidade, o reino dos céus, é um reino sobrenatural. Então, nós temos que se acostumar com essa ideia, né? Ao invés de sermos racionais e pedirmos explicações para aquilo que a nossa mente humana não consegue entender, nós temos, na verdade, que nos render à realidade do reino de Deus, que é um reino sobrenatural. Então, está mais que claro de que toda essa argumentação dos cessacionistas, ela é mais difícil de acreditar, né, que os dons cessaram, do que, de fato, com tantas evidências, acreditar que os dons continuam, os dons sobrenaturais ainda se manifestam, os sinais ainda se manifestam na igreja de Cristo Jesus nos dias de hoje. E aqui eu trouxe a imagem do pastor Bill Johnson com a sua esposa B.N. Johnson, que recentemente faleceu, e os cessacionistas não perderam a oportunidade, não deixaram passar a oportunidade para fazer críticas violentas contra o pastor Bill Johnson, porque ele é alguém que sempre defendeu a manifestação de sinais, maravilhas e prodígios na Igreja de Cristo hoje. Ele crê no sobrenatural, ele crê nos dons, crê que nenhum deles cessaram, né? que deixaram de existir ali com a morte dos últimos apóstolos. Muito pelo contrário, a igreja Bethel é uma igreja que se move em fé, então eles não pensam 2 vezes antes de orar para que alguém ressuscite dos mortos, para que alguém receba o dom de línguas, para que alguém seja curado de um câncer. Essa é a visão da igreja Bethel, né? Uma igreja que busca realmente o avivamento, a manifestação do céu na terra. E aí os críticos do continuismo, eles não
perderam a chance de criticar o pastor Bill Johnson e dizer: tá vendo? Sua própria esposa morreu. Isso não existe, Deus não cura mais, Deus não faz milagres, isso cessou, né? Então é lamentável essa postura. A gente fica realmente bem triste com uma situação dessa, né? Então, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Por que que nós estamos aqui estudando cessacionismo? Qual é realmente a proposta de sabermos que dentro da Igreja de Cristo há dois grupos? Um grupo que crê que os dons cessaram, que crê que hoje não existe mais profecia, dom de línguas, sinais, maravilhas, prodígios, não existe. Que tudo isso finalizou ali quando o último apóstolo, eleito por Cristo Jesus, ele morreu. Que tudo aquilo tinha só um propósito de legitimar a fundação da igreja primitiva. E aí nós temos um outro grupo, dentro da mesma igreja de Cristo Jesus, que crê o quê? Que crê sim que os dons estão aí, que eles são concedidos à igreja, que Deus ainda fala através de profetas, que existe o ofício de profeta nos nossos dias, que Deus concede dons de língua sim à igreja para a edificação do corpo de Cristo. Então por que que eu trouxe esses dois grupos para que a gente entenda bem claro como um pensa, como é que o outro pensa, como é que surgiu, né, essa divisão de ideias? Porque nós, como igreja batista ali no Parque Pan-Americano, nós temos uma posição. Se vocês olharem bem a abertura, né, dos cultos ali que fica sendo transmitido pela internet, tá lá uma simples e pequena, resumida confissão da nossa visão. E nós cremos nos dons. Nós cremos, nós não somos cessacionistas, nós cremos que hoje o Senhor, ele continua conferindo dons à sua igreja. Ele ainda fala através de profecia. Ele ainda concede o dom de línguas e ele é poderoso para fazer sinais, maravilhas e prodígios. O que acontece é que, apesar de nós crermos que ainda os dons são concedidos à igreja, nós nem por isso vamos desclassificar nossos irmãos que são cessacionistas, né? Assim como outros temas dentro da teologia são complexos e acabam tendo grupos com opiniões diferentes, uns acreditam na eleição, outros no livre-arbítrio, né? Um é arminiano, outro é calvinista, uma é amilenista, outra é pré-tribulacionista. Existem tantos temas dentro da teologia em que a gente vai ver essa divergência de opinião. Mas isso não, de certa forma, vai trazer implicações a respeito da nossa salvação. Eu, particularmente, não acredito que um cessacionista não vá para o céu, apesar de que alguns vão acreditar que aqueles que creem nos dons estão aí comprometidos, né? Eu acredito que a gente precisa ter um respeito pelos nossos irmãos que são cessacionistas e é bem diferente de nós tolerarmos, por exemplo, a teologia liberal, que aí sim compromete o evangelho de Cristo Jesus, compromete a essência do evangelho. Ela tira o lugar de Deus, ela muda, ela deturpa, ela contamina o evangelho. Aí não há como nós sermos complacentes. Mas, se tratando dessas interpretações a respeito se os dons estão em vigor ou não, se você é eleito ou não, se seremos arrebatados antes da tribulação ou não, isso é só um ponto de vista, não vai de forma alguma, eu creio, né, afetar a resposta final que teremos, né, em relação à nossa salvação. Então, é isso que eu gostaria de deixar bem claro. Nós não estamos propondo essa aula de maneira a provocar nenhum tipo de rivalidade ou de desconforto, né, entre os irmãos, mas é importante que vocês saibam, né, que o pastor da igreja, ele não é cessacionista e, portanto, isso, como parte da visão dessa igreja, é buscarmos os dons do Espírito, é sermos, de certa forma, capacitados para cumprir o nosso chamado na terra, através de uma capacitação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que é evidenciada através dos dons.
E nós queremos que a nossa igreja possa viver, né, dias em que nós iremos contemplar com os nossos olhos sinais, maravilhas, prodígios. Queremos ser essa igreja que né, crê no sobrenatural de Deus. Isso é a nossa posição. Então, eu expus aqui, né, os pensamentos, como é que esses grupos acabam se dividindo, mas como igreja nós temos uma posição, né? Enquanto pastor, o Márcio, ele tem essa posição de não ser de forma alguma cessacionista. E aí, eu queria fechar com uma historinha, com uma parábola, para que a gente entenda um pouquinho como é que eu vejo os dons e toda essa percepção, né, a respeito dos dons na Igreja de Cristo hoje. Então, a parábola é o seguinte: era uma vez um homem cujo sonho de toda a vida era embarcar em um navio de cruzeiro e navegar pelo mar Mediterrâneo. Ele sonhava em andar pelas ruas de Roma, Atenas e Istambul. Ele economizou cada centavo até ter o suficiente para sua passagem. Como o dinheiro estava curto, ele trouxe uma mala extra cheia de lata de feijão, caixas de bolachas, saquinhos de limonada em pó, e era disso que ele vivia todos os dias. Ele adoraria participar das muitas atividades oferecidas no navio, malhar na academia, jogar minigolfe, nadar na piscina. Invejava quem ia ao cinema, shows e apresentações culturais. E como ele ansiava por apenas provar a comida incrível que viu no navio. Cada refeição parecia um banquete, mas o homem queria gastar tão pouco dinheiro que não participou de nada. E ele pôde ver as cidades que desejava visitar, mas durante a maior parte da viagem ficou em sua cabine e comeu apenas sua comida humilde. No último dia do cruzeiro, um tripulante perguntou a qual das festas de despedida ele iria. Foi então que o homem soube que não só a festa de despedida, mas quase tudo a bordo do cruzeiro, a comida, o entretenimento, todas as atividades, estava incluso no preço da passagem. Tarde demais. O homem percebeu que estava vivendo muito abaixo de seus privilégios. A questão que esta parábola levanta é: será que nós, como portadores do sacerdócio, vivemos abaixo de nossos privilégios no que diz respeito ao poder sagrado, dons e bênçãos que são nossa oportunidade e direitos herdados em Cristo Jesus? Então, como esse senhor que comprou um bilhete de um cruzeiro e ficou comendo comida enlatada e bolachinha e que suco na sua cabine e não desfrutou de nada do que tinha direito, eu particularmente acredito, que alguém que é cessacionista, ele não comprometeu a sua salvação, óbvio que não, mas ele deixou de desfrutar de grandes banquetes na presença do Senhor. Quando ele não crê no sobrenatural, quando ele não crê nos sinais, nas maravilhas e nos prodígios que esse Deus imutável é capaz de fazer ainda hoje, quando ele não crê nos dons que nos capacitam a cumprir o nosso chamado de maneira sobrenatural, ele deixa de desfrutar de grandes privilégios, de uma herança extraordinária que nós temos acesso hoje mesmo, em Cristo Jesus. Então, lá em Isaías 1,19, o Senhor diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Eu e você não precisamos viver uma vida de escassez espiritual, sem acessar o coração do Senhor, sem ouvir a sua voz, sem viver a intervenção do céu que se manifesta ainda hoje. Nós podemos, como Igreja de Cristo Jesus, assentada nas regiões espirituais, celestiais, acessar esse banquete, acessar todas as riquezas insondáveis que temos nele. E os dons fazem parte disso. A oração do justo, que faz com que o Senhor responda do alto céu, com sinais, maravilhas e prodígios, ainda é possível. Então, que o Senhor nos conduza para esse banquete em nome de Jesus e
que o nosso coração esteja cheio de fé para crer. Amém? Deus abençoe você.